passados a gente em volta de uma fogueira, conversando, Exatamente. trocando ideia, conhecimento, né? A gente só... Mas você sente falta desse barulhinho, desse peso? Sinto porque ele tem um apelo emotivo, né? Emocional. E eu comecei, enfim, na Globo, por exemplo, eu fui o repórter mais jovem da história da Globo com 17 anos. Eu comecei numa rádio, né, do interior, com 16 anos, num jornal, né, o Jornal do Povo, ali em Piracicaba, e eu fui uma revelação no interior. Mas com 17, eu nasci em Piracicaba. Piracicaba. Nasci e morei até 17 anos em Piracicaba. Com 17, a Globo me contratou. Como foi isso? Porque o meu trabalho começou a chamar atenção, porque eu era aquele cara que fazia as perguntas que todo mundo tinha medo. Qualquer coisa, eu era menor de idade. Com 16 anos, eu comecei com 16. 16? E meti o microfone... Eu sempre gostei de composição, né? Na época, Sei. as aulas de redação se chamava aula de composição, né? Sempre gostei de contar histórias e sempre era aquele cara que era convidado para as festas do Centro Cívico, 7 de setembro, 15 de novembro, né? Eu era o orador da turma. E sempre gostei muito de ouvir rádio e sempre gostei muito de ler. Então, os professores me convidaram para disputar a chapa do Centro Cívico de um dos colégios mais tradicionais de Piracicaba, um colégio público. Sei. Uma época em que o colégio público tinha tanto valor, né? O Sul-Minúcia de Piracicaba. E aí eu fui divulgar os nossos planos, né, para que os alunos votassem em nós e fiquei absolutamente apaixonado. Se você comparar esse seu estúdio, que é uma ilha da fantasia, né? Isso aqui é um admirável mundo novo, estou aqui abismado, né? Câmera para tudo quanto é lado. Nossa, é incrível. Isso aqui é uma fábrica de criatividade, né? Cada objeto tem uma história e permite 1000 elucubrações. Mas, enfim, se você comparasse aquele estúdio com isso daqui, era algo totalmente assim, acanhado, muito pequeno mesmo. Mas para mim era um admirável mundo novo. Era uma rádio, né, do interior, estamos falando de 1977, quando eu comecei em rádio, e essa rádio tinha ali os doutores, né, num pequeno estúdio, microfones. A única similaridade que tem com a situação que a gente está aqui são os microfones. Mas os fones, né? Os fones e tal. E eu fiquei assim apaixonado pelo dinamismo, né? Porque o repórter, o locutor chamava o repórter que estava na rua e o repórter na rua entrava dando informação, fazendo entrevista, fazendo pergunta. Eu vi que definitivamente era aquilo que eu queria ser na vida, um jornalista. Eu queria contar histórias, né? Então, o meu começo foi exatamente desta forma, né? Essa pequena rádio. E foi tão assim fascinante, Rogério, essa experiência numa pequena rádio, né? Porque tem muita gente que fala, né? Poxa, eu quero já começar na Folha, no Estadão. Não, começa no pequeno veículo. Exatamente. Que é ali que você vai poder errar, moldar uma personalidade. E foi tão fascinante essa personalidade. Você vai fazer um monte de coisa também, né? Você vai poder errar. Você vai errar. E poder errar num pequeno veículo, não há dinheiro que pague essa... Por exemplo, o que você erra no começo? Eu lembro, por exemplo, que eu fazia de tudo ali, né? Uma das coisas que eu fazia, por exemplo, era uma reportagem chamada Bandeira 2. Me explicaram, olha, você quer ter horário na rádio, você sai com a sua pastinha, venda publicidade. Eu comecei cobrindo o 15 de Piracicaba. Sei. Entendeu? Minha primeira entrevista foi com o zagueiro central do 15, chamado Fernando. Mas depois eu queria ter mais experiências. Então eu comecei a fazer de tudo. E eu consegui vender uma publicidade por uma reportagem chamada Bandeira 2. Eu entrava na noite de Piracicaba. E nem era sua função vender publicidade. Nem era a minha função. Mas eu fiz porque era uma brincadeira. Claro. Eu lembro que vendia para quitanda, vendia para padaria. Para pequenos negócios. Pequenos negócios. E era uma curtição. Claro. Eu me divertia fazendo aquilo. E a minha primeira publicidade foi para a lanchonete do Cícero. Tá. Entendeu? Eu nunca esqueci. Você guardou isso? E você tinha cara de moleque. Você tinha cara de 16 anos, né? Tinha cara de 16 anos, com certeza. Nossa. Eu lembro até dos textos comerciais, né? Bola pra frente com loja Aspira, todos os artigos das famosas marcas Alpargatas, Topper e Adidas. Bola pra frente com loja Aspira. E tinha uma vinheta de Brahma Chopp. Aí eu falava, revenda Brahma em Piracicaba, Malte Brás, Avenida Dona Francisca, 256. Eu nunca mais esqueci isso, que marcou muito. E eu vendi, então, um boletim da noite de Piracicaba chamado Reportagem Bandeira 2. Mas aí, olha o meu dilema, como é que eu ia arrumar toda noite 3 entradas, 3 assuntos, uma cidade pacata no interior? E aí? Aí você falou do erro. Erro foi que aí você dava notícia e tudo. Um artista ia se apresentar, eu estava lá. Até o horário de ônibus errado, eu dava, o horário de ônibus mudou porque o ônibus está quebrado. Você tinha que arrumar um assunto. E eu me lembro que, às vezes, você tinha que fazer noticiário policial. E eu lembro que eu chamei um suspeito de meliante.
Entendeu? Caramba. Entendeu? Foi um erro de... Bem, tinha 16 anos, 16 né? anos, Eu tinha que falar suspeito. Em vez de suspeito, eu falei os meliantes. Entendeu? E o cara ligou pra rádio e... Enfim, e o dono da rádio quase me demitiu. Entendeu? Por causa disso. Então, eu lembro... mas eu me mantive, né? Isso foi... Eu tinha o quê? Um mês de rádio. Entendeu? Quando isso aconteceu. Mas a experiência foi tão incrível que com apenas um ano... eu evoluí de tal maneira que a Globo começou a olhar para mim e me convidou para vir para São Paulo para fazer um teste. Eu passei no teste e com 17 anos eu era repórter do Jornal Nacional, com 19 eu era correspondente, correspondente já no exterior. Eu lembro, eu fui um dos correspondentes mais jovens, né? Porque eu cobri, aliás, com 19 eu cobri fiz a minha primeira cobertura internacional na Argentina, um jogo Brasil e Argentina. E com 22 anos eu fui o mais jovem correspondente em Nova York, com Paulo Francis, com Hélio Costa, com o Lucas Paulo Mendes. Tudo aconteceu assim muito rapidamente, Mas deixa eu entender, muito precocemente. deixa eu entender, voltando um pouquinho.